Quem está comigo diz amém. Levante a sua mão para o céu. Eu sei que as horas já têm se passado, foi difícil chegar até aqui por causa do trânsito, por causa da chuva, mas nós aqui estamos, porque o Senhor nos trouxe aqui e nós agora vamos louvar a Ele, vamos ouvir o que Ele vai falar através da nossa palavra. Ele já falou através de louvores e Ele vai falar o seu coração através da palavra. Levante sua mão para o céu, feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa. Nós já louvamos, já dançamos, mas nesse momento, fala ao nosso coração, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, dizendo amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, quem está com a Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero ensinar uma palavra de Deus para vocês, dentro do tema que me foi passado. Pequenas sementes, grandes colheitas, Eclesiastes 3 e 2. Abre sua Bíblia comigo nesse versículo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Não se preocupe, querido, em relação a transmitir aqui, que eu vou ensinar para eles de uma forma diferente, não vai precisar eles ler não. Fiquem em paz, tá bom? Crianças, eu vou falar o versículo e vocês vão repetir comigo. Eu preciso da atenção de vocês, a gente não tem muito tempo, mas tem um tempo suficiente para Deus falar ao seu coração, se você prestar atenção. Então olha para quem está perto de você e fala assim agora: atenção, concentração, já começou a pregação. Agora olha para outro amigo que está do outro lado, que às vezes pode conversar com você também, e fala para ele: atenção, concentração, já começou a pregação. Me diz uma coisa, é só criança que conversa? Os adultos também às vezes conversam, sim ou não? Agora vamos olhar só para os adultos e vamos falar para eles: atenção, concentração, já começou a pregação. Tem adulto que não vai querer dar ouvido porque foi as crianças exortando. Então agora vocês mesmo vão falar para quem está perto de vocês: atenção, em nome de Jesus, com mais alegria. Atenção, concentração, já começou a pregação. Eu sou psicopedagogo e uma vez eu aprendi que quando a gente fala muito alto, atenção, agita a gente. Às vezes tem mamãe e professor que faz isso, né? Silêncio! Mas dá um grito, faz agitar a sala de aula, não acalmar. Então agora, você vai acalmar quem está perto de você com a sua voz, falando falando bem baixinho assim comigo. Atenção. Todo mundo. Atenção. Tá muito barulho ainda. Fala comigo. Atenção. Concentração. Já começou a pregação. Amém. Repete comigo, presta atenção. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Agora é o seguinte, eu preciso de mais silêncio ainda, porque agora nem o microfone eu vou usar, mas é proposital, não se preocupe, porque para cada palavra que o Tiago vai ensinar, você vai falar comigo e vai fazer com a sua mão. Você vai ajudar a memorizar esse texto aqui do tema do EBF com a sua mão, com a sua voz, com todo o seu corpo. Fala assim comigo: tudo
versículo? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo determinado para todo propósito debaixo do tempo de nascer, mas também tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. O tema de hoje é pequenas sementes, grandes colheitas. Quase pequenas empresas, grandes negócios. Preste atenção. Toda árvore, por maior que seja, um dia já foi uma ser. A semente é grande ou pequena? Mas a Bíblia vai nos dizer que a nossa fé em Jesus, ela pode ser pequena do tamanho de um grão de mostarda. E um dia eu tive a oportunidade de ver um grão de mostarda. É tão pequenininho, mas a Bíblia nos ensina que se nós tivermos a nossa fé em Jesus, por mais que você seja pequeno, por mais que você seja criança, por mais que a fé seja pequena, a Bíblia vai nos dizer que a nossa fé pode mover os montes. Não é porque nós somos poderosos, mas é porque quando a gente está fraco, quando a gente se sente pequeno, quando a gente reconhece que nós temos só pequenas sementes, mas nós plantamos em terrenos férteis, nós lançamos a semente do Evangelho, nós teremos grandes colheitas, porque a Bíblia vai dizer, um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento. Vocês estão aqui nessa EBF, Escola Bíblica de... Todo mundo está de férias? Mas você precisa entender que quando a gente entra de férias, a gente fica feliz porque vai ter tempo para brincar, para dormir até tarde, para ficar no celular, para brincar com os amigos. Mas você precisa entender que a melhor coisa das suas férias foi esses 3 dias aqui nessa igreja, recebendo pequenas sementes para o seu coração, mas que plantado em um solo fértil, vai gerar grandes colheitas. Aqui no meio de vocês, tem pessoas que mesmo sendo tão pequenas, vão cantar, e Deus vai falar o coração de várias pessoas. Vão pregar a palavra de Deus, e Deus vai salvar muitas pessoas. Vão fazer orações, e através das orações de vocês, pequenas sementes, vocês verão grandes colheitas, grandes frutos. Porque por mais que vocês sejam tão pequenos, e por mais que a fé da gente, essa palavra também é para os adultos, por mais que a fé da gente às vezes esteja fraca, e a Bíblia vai dizer que a fé sem obras é coisa morta, uma coisa e outra. Tem gente que trabalha muito para o dono da seara, mas esquece de colocar a fé em ação. Não é só o seu trabalho, é você acreditar que você faz sua parte, mas Deus tem poder para fazer a dele, te sustentar enquanto você faz a sua. E em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do Everton, sobre a vida das pessoas que eu não tive nem a oportunidade, tão corrido, da gente conversar, da gente se conhecer. Eu não os conheço, mas eu conheço o Deus que vocês servem. Eu não tenho dúvida que cada semente, por menor que seja, que vocês plantaram aqui nessa casa, e não só durante esses 3 dias, porque EBF não é 3 dias. Alguém olha pra gente e diz assim, eita, quem trabalha com criança é uma loucura, né? 3 dias de correria. Não, irmão, esses 3 dias de correria começaram há muito tempo. Foram sementes, foram recursos, foram noites mal dormidas, foram dor de cabeça, foi estresse, foi correria. Mas eu creio no Deus que tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Você que plantou as sementes com a sua vida, com o seu coração, não tenha dúvida, o Senhor Jesus, Ele recompensa, Ele guarda, Ele livra, Ele supre as necessidades. E vocês crianças, mesmo sendo pequenos, Deus ouve a oração de vocês. Vocês sabiam que desde criança eu orava ao Senhor pedindo muitas coisas ao Senhor, mas uma das coisas que eu mais pedia ao meu Jesus era que Ele cumprisse as promessas que Ele tinha na minha vida. Desde pequenininho eu gostava de cantar na igreja. Jesus me prometia que eu ia viajar muito cantando, pregando a palavra de Deus. Sabe o que é que eu falava como ser humano falho? Como é que isso vai acontecer? Minha família não tem condição. Nós moramos num lugarzinho pequeno. Nós éramos de uma igreja que tinha apenas 10 crianças. A parede caindo aos pedaços. E Deus fazia promessas tão grandes que a gente não entendia. E para resumir o testemunho, se hoje eu estou aqui, é porque o Deus que me chamou, não é que eu mereça, mas porque Ele é bom. Ele cumpriu todas as promessas que Ele me fez em um lugar improvável, alguém improvável.
Deus pega pessoas improváveis para missões extraordinárias. E eu declaro sobre a vida de você que está aqui nessa noite. Talvez você tenha passado um dia corrido. Talvez você pensou, meu Deus, essa chuva vai dar tudo errado. Vai não, querido. Até quando você planta a semente, precisa de chuva para poder crescer. Deus tem o controle de tudo, o controle do mundo, o controle do tempo. Foi Ele que permitiu que cada segundo desse dia acontecesse, para ao final dessa noite falar ao seu coração: continue firme e constante, abundante na obra do Senhor, sabendo, não esquecendo, não esqueça que o seu trabalho no Senhor, ele não é em vão. Tem recompensa de Deus para a sua vida, tem colheita de Deus chegando para o seu ministério, tem colheita de Deus chegando na sua família. Crianças, vocês que oram para Deus salvar o seu pai, seus amigos, sua mãe, pessoas que não são evangélicas, tem colheita espiritual chegando, porque Deus ouve oração de criança, Deus ouviu a oração de Samuel, Deus ouviu a oração de Josias, Deus ouviu a oração de tantos personagens da Bíblia que eram crianças, mas fizeram coisas extraordinárias. Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, mesmo eu sendo criança, adultos também, Senhor Jesus, mesmo com a fé tão pequena, eu creio que há um tempo para tudo, tempo de lançar sementes, mas que o Senhor me ajude, oh aleluia, me ajude a esperar o tempo da grande colheita. Levanta a mão para o céu e diga assim: eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família, colheita de frutos espirituais, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu preciso saber, tem alguém aqui que nessa noite deseja dizer sim para Jesus e receber o maior presente do mundo, que é a presença de Jesus em seu coração? Tem alguém que ainda não é crente, não é evangélico, mas que quer ser crente nesse momento, que quer receber uma oração para deixar a semente do evangelho germinar no seu coração? Tem alguém que ainda não é crente, que quer receber essa oração? Eu sei que a EBF começou antes de ontem, muitos de vocês já devem ter recebido essa oração, mas aonde tiver uma criança que deseja aceitar Jesus como Salvador, nós queremos orar por você. Tem alguém, algum adulto, algum pai que veio assistir, acompanhar? Tem alguém para Jesus? Se tem, levante assim a mão que eu quero orar por você. Se não há, eu queria convidar vocês para encerrar cantando comigo que o nosso Deus é bom, é maravilhoso, como forma de gratidão por tudo que Ele fez, não só hoje está encerrando, mas desde antes de ontem. Tem uma vida ali para Jesus. Nós levantamos a mão e damos glória a Deus. Glória a Deus, meu lindo. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Vamos fazer uma oração então por ele. Levante assim a sua mão para o céu e vamos agradecer. Como é seu nome, meu lindo? Ricardo. Deus te abençoe, meu amor. Nós vamos orar por você. Você está recebendo a melhor coisa do mundo, que é a presença de Jesus. Pode ficar sentadinho, a gente ora, Jesus lhe alcança aí. Tem mais alguém para Jesus? Olha aqui, mais crianças para Jesus. Como você se chama? Prazer, meu amor. Noemi. Ana Carolina. Jennifer, tudo bem? Laura, tudo bem? Todos vocês recebem Jesus como Salvador? Mais alguém? Glória a Deus pela decisão de vocês. Mais alguém? Então levante assim a sua mão. Como você chama? Prazer, meu lindo. Seu nome? Prazer também. Vamos orar por todos vocês. Oh, mais uma princesa aqui na frente. Como você se chama? Prazer, meu amor. Levante sua mão para o céu. Eu não vou pedir para vir aqui à frente pelo tempo, mas Jesus lhe alcança aí. Só levante sua mão para o céu, você que recebe Jesus como Salvador. E aqueles que já forem crentes, quiser orar com a gente, não tem problema. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa e nessa noite dizer sim para Jesus. Senhor Jesus, tu és maravilhoso e eu te recebo como meu Salvador. Fica comigo todos os dias da minha vida para sempre.
até a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante a mão para o céu e cante assim comigo, se você souber essa canção. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A EBF está acabando, você vai sair por essas portas, mas não vai sozinho. A bondade do Senhor vai te seguir por onde quer que andares. Amém? Vamos ver se vocês lembram do versículo, se aprendeu todo mundo. Não, tá bom. O tempo já deu, já é 9h21. Tudo bem, não tem problema não. Vamos só falar o versículo mais uma vez. Pode baixar, meu amor. Vamos só fazer o versículo mais uma vez, para ver quem aprendeu e encerrar bem forte desde já. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?